Existe um momento na vida que tudo muda. Sabe aquela chavinha interna que a gente vira e que as coisas começam a acontecer? Meu nome é Rita Moiteiro, sou especialista em neurociência e estratégia de negócios. Inclusive eu tenho um grupo com meu marido de WhatsApp, que lá a gente ensina a pessoa que não tem negócio a começar um negócio e para quem tem a aumentar o faturamento. O link está aqui na descrição, se inscreva lá que é gratuito. Esse momento ele não acontece por acaso. E porque algumas pessoas chegam a virar essa chavinha e outras não. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E a pessoa já tentou mudar, já fez um monte de curso, já acreditou que ia dar certo, fez várias formas de negócio, criou vários métodos, vários mecanismos e acaba voltando para o mesmo lugar. Ou às vezes nem sai do lugar. E isso começa a dar uma tristeza na gente. A gente acha que não vai conseguir, acha que está com preguiça ou que é falta de disciplina. E se eu falar para vocês que isso não é falta de disciplina, às vezes você até é disciplinado, você consegue ter o seu dia a dia fazendo as coisas certinho, no modelo que você escolheu, só que parece que as coisas elas não andam. E aí você começa a se culpar, achar que você tem preguiça, que você não sai do lugar, que as outras pessoas saem, que você é uma pessoa diferente, que você não consegue. E aí vem aquela ideia do desamparo aprendido, que o desamparo aprendido é nada mais, nada menos que você achar, é um problema psicológico de você achar que você não vai conseguir resolver aquela situação porque você não conseguiu resolver lá atrás, ou que você não vai conseguir ter um negócio e você não vai conseguir passar o degrau porque você não conseguiu lá atrás em outro negócio. Isso é o desamparo aprendido. E às vezes você passa por esse desamparo aprendido porque você não consegue sair do lugar. Então esse pensamento de ser preguiçoso, de não ter disciplina, não é isso. O que faltou foi o momento da virada, é virar essa chavinha. E como a gente faz para que isso aconteça naturalmente na nossa vida? Porque isso tem que ser natural, tem que ter motivos que façam com que a gente vire essa chave. E eu coloquei aqui algumas coisas que foram baseadas na minha experiência de vida, as coisas que aconteceram que eu acredito que vão fazer com que você vire essa chave e mude a sua vida. Seja a sua vida pessoal, seja nos seus negócios, você que não tem negócio, que trabalha, que é assalariado, que quer dar uma condição de vida melhor para sua família, eu acredito que esses passos vão fazer com que você consiga. Um primeiro que eu coloquei é o espelhamento. Por que eu coloquei o espelhamento? A gente se espelha sempre nas pessoas, seja na moda, seja na nossa forma de falar. A gente, inclusive Jimmy Rohn, que era filósofo de negócios, ele falava que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Tem grandes players que falam que isso é bobagem, mas eu tenho reparado muito ao longo do meu tempo, dos meus estudos de comportamento humano, que isso é um fato. A gente, se você, por exemplo, convive com pessoas que só bebem, você vai uma hora ou outra chegar, você vai beber. Se você, por exemplo, convive com uma pessoa que fala uma determinada frase, você vai falar aquela mesma frase, você vai incorporar aquilo na sua fala. Se você, de repente, tem mania de ficar só em casa, se você tem alguém que está à sua volta, pessoas que estão à sua volta, que determinado tempo da vida fica assistindo, por exemplo, só série, você vai pegar essa mania de ficar assistindo série e ao invés de ler um livro, você vai ficar assistindo só séries. Eu gosto de assistir série, eu gosto de séries históricas, eu gosto de coisas interessantes que falam de astrofísica, aquelas coisas meio doidas. Eu assisto, só que eu tenho meu momento de leitura. Entende onde eu quero chegar? Então, essa questão do espelhamento. Se você vê alguém parecido conseguindo, alguém que está no seu meio, que está conseguindo, porque você tem que estar nesse meio, você consegue também. Porque você vai despertar alguma coisa dentro de si. Talvez eu consiga também isso. Você vai começar a se perguntar, se a pessoa conseguiu,
Eu também consigo. E isso não é inveja. A inveja é quando você fica na maldade, quer ver, você não fica feliz com a pessoa estar conseguindo alguma coisa. Ou quando você quer aquilo que a pessoa tem. Você não quer que ela tenha também, você quer o que ela tem. Isso é inveja, tá? Eu não estou falando da questão de inveja. Estou falando de espelhamento. Quando você vê uma pessoa que é comum também, você é uma dona de casa e você está numa situação difícil e você viu uma dona de casa que é amiga sua ou que é amiga de algum amigo que está conseguindo alguma coisa, está conseguindo chegar onde você quer chegar, está conseguindo ter um negócio, tem um monte de filho em casa e não pode sair para trabalhar, mas ela está fazendo um trabalho em casa, online. E você fala, você vai se perguntar, nossa, mas se ela conseguiu, eu também consigo. Isso começa a despertar internamente. Isso é muito válido para virar essa chavinha. Então a gente tem que conviver com pessoas que estão conseguindo o que a gente quer, onde a gente quer chegar. Isso faz com que desperte na gente e a gente mude essa chavinha. Desperte algo que é interno na gente que faz com que a gente vire essa chave. Quando o tempo pesa, eu acredito que muitos que estão aqui, que chegaram até aqui nesse vídeo, devem estar passando por isso. Quando o tempo vai pesando, a gente vai pesando, você vai olhando para trás e vai falando, eu tô com 30 anos, não construí nada na minha vida, tô com 40 anos, tô com 50 anos, tô com 60 anos, porque nunca é tarde para começar. Tô com 60 anos e não construí nada. Quando você vê esse tempo pesando, você muda a chave. Você muda a chave, você começa a pensar o que não está dando certo, o que não deu certo até agora. Fala assim, não, isso aqui que eu fiz não deu certo. E você muda a chave, gente. Você muda. Então você começa a ficar incomodado de verdade. E você quer criar outras ações que vão mudar essa sua realidade. Então você muda também a chave quando o tempo pesa. Uma outra coisa que é importante, questão de ruptura. Eu tive uma combinação na minha vida do tempo pesando, de eu ver pessoas conseguindo, pessoas que eram que nem eu na época, que eu não nasci sabendo o comportamento humano, eu tive que estudar e a gente tem que estudando ao longo do tempo. Eu não nasci sabendo sobre negócios, apesar de eu ter começado com a minha mãe desde cedo a vender sapato de porta em porta. Eu aprendi a vender desde cedo alguma coisa. Eu vendia sapato, depois eu e minha mãe a gente vendia vasinho pequeno. A gente tinha que ajudar meu pai a complementar a renda. Isso foi muito válido, mas a gente não nasce sabendo. Tem que virar a chavinha. E ao longo do tempo, mesmo conhecendo vendas, ainda não tinha aquela chavinha. Eu sempre fui meio empreendedora, mas eu não tinha aquela chavinha ainda que fizesse eu realmente ir para o empreendimento que me desse retorno financeiro. Então eu fui trabalhando. E mesmo trabalhei na área de música, que me rendeu bastante, mas não era onde eu ainda queria chegar. Então, quando a gente tem aquela ruptura, eu também trabalhava com carteira assinada, eu tive patrões e eu agradeço muito, apesar de a gente passar os perrengues, eu agradeço muito, eu tinha sempre uma mentalidade de abençoar as pessoas que me davam trabalho. Uma época que eu tive que também trabalhar não só com os meus negócios dando aula, porque eu dava aula de música. Então, essa demissão, quando eu tive uma demissão de um banco que eu trabalhei, me fez virar essa chave e de não querer mais trabalhar para as outras pessoas, de querer trabalhar para mim, de ter o meu negócio. E essa foi a minha chave da virada, de ter o meu negócio, de ter a minha tranquilidade de estar trabalhando no meu escritório, na minha casa. Uma ruptura, demissão, a outra crise, quando você passa por crises na sua vida, crise financeira, crise de saúde, de filhos. Eu vejo muita gente virar chave quando um filho fica muito doente e aquilo que a pessoa ganha não complementa, não dá para pagar o tratamento de saúde do filho. Isso é uma grande virada de chave. Ou quando você vê, você que é pai de família, você vê sua filha de repente indo para a escola, passando por lugares perigosos, que a gente sabe que hoje em dia para as mulheres está bem complicado. As meninas andando na rua está bem complicado.
E você vê, por exemplo, cidades grandes, pai que às vezes mora em um lugar que é situação de vulnerabilidade e ele quer mudar a chave. Ele muda a chave por quê? Porque não quer mais que a sua filha fique no ponto de ônibus lá passando os perrengues que as mulheres passam, a ponto de ter uma violência. Então, vocês percebem essa mudança de chave, esse problema, quando a pessoa tem algum problema com os pais, não consegue dar, de repente, um plano de saúde bom para os pais na velhice. Essas coisas, gente, são muito importantes para virar uma chave. São situações importantes. Isso é o ponto de virada. Então você tem que achar qual é o seu ponto de virada. O que está fazendo com que você não aguente mais essa situação e que faz com que você crie mecanismos para você mudar. Você focar em alguma coisa que você queira mudar e esquecer o resto que está à volta. Porque isso é importante também, a gente ter foco. Quando você fica fazendo 1001 coisas, você começa a jogar energia para tudo quanto é lado. Isso aqui não tem nada de holístico, não. Isso daí é questão de energia. O que a gente foca é o que vai ser a nossa vida. Então, aonde você está focando? E a dor, ela vai te acordar. A dor, gente, acorda. Sabe a febre quando dá na criança? A febre é uma bênção. Porque a febre mostra que seu filho está com alguma infecção, sua filha está com alguma infecção, seu pai, sua mãe está com alguma infecção, teu marido, tua mulher está com alguma infecção. A gente fala, tá com febre. Não, você tem que ver, a febre é um alerta. E a dor, ela é a febre para sua vida. O que está dando errado está te alertando, ó. Gente, não é por aí, vamos mudar. Aí um outro, quando a gente fala aquela frase, não aguento mais, esse cansaço emocional. A gente vê hoje uma sociedade inteira com cansaço emocional. O que esse cansaço está falando? O que isso está falando? Às vezes a pessoa pega, por exemplo, acontece às vezes alergia no rosto, alergia no corpo, a pessoa começa a desenvolver determinadas doenças. O que essa doença está querendo dizer? Tem algum lá atrás, alguma coisa emocional, e dessa coisa emocional, o que não está certo na sua vida? Gente, você passa por uma situação, isso te dá um cansaço emocional e isso vai refletir no seu corpo. Vai refletir no seu corpo. Às vezes você vai comer muito, você vai ficar obeso, vai refletir nas suas estratégias de vida. Quando a gente não está bem, a gente toma caminhos que mostram isso, ou no nosso corpo, ou a gente faz determinadas coisas, vai para o vício. Então, o que está falando, esse não aguento mais, isso tem que ser um ponto de virada, tem que ser a viradinha da chave aí para sua vida. Tem que ser um ponto de virada interno. Uma outra coisa que ajuda, provas reais. Provas reais, de vidas reais. Você é aquela pessoa que você conhece, aquele senhorzinho que passava vendendo de porta em porta, que hoje tem um estabelecimento, como ele fez, qual foi a virada de chave para ele. Qualquer pessoa consegue virar a chave. Então, você tem que ter isso, números, histórias, detalhes da vida da pessoa. Você se informar para você também sair disso, dessa vida que sem você entrar numa realidade. Motivação é que nem quando a gente abre uma garrafa de Coca-Cola, quando a gente abre uma latinha, é que nem o gás da Coca-Cola, ele saiu, foi embora. Agora, o que a gente tem que entrar na realidade, o que aconteceu com aquela pessoa que fez ela mudar e como a gente pode fazer para virar a nossa chave, vendo essas histórias reais, vendo histórias de pessoas que conseguiram. Um outro ponto, a clareza. A gente tem que ter clareza do que está acontecendo. A gente tem que entender que as coisas, se a gente não sair do lugar, não tem a ver, às vezes, com preguiça. Será que eu tenho preguiça? Será que não tenho disciplina?
Não é sobre isso, gente. Isso tem uma explicação. Se você não agir, a clareza não vem. Então você tem que agir. Ai, Rita, mas eu estou num trabalho que eu não quero estar. E eu tenho medo de arriscar. Não precisa. Quando você entende que você pode reduzir risco, fazendo pequenas ações, só o fato de você dar um passinho para frente, você já muda a sua posição. Faz um teste, você está aí na sua casa, dá um passo para frente. Você já não está no mesmo lugar. E isso a gente tem que fazer na nossa vida. É um exemplinho besta que eu dei, mas que faz toda a diferença na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Quando a gente dá o primeiro passo, a gente não está subindo uma escada inteira, a gente está só dando um passinho pequeno, a gente já mudou. A gente já saiu do lugar. Então, você está num trabalho, você não gosta, pega esse dinheiro, não sobra. Então, crie ações para que você possa começar negócio. Comece a criar, eu quero empreender na internet. Comece a criar conteúdo orgânico. Comece a falar de um assunto que vai resolver o problema de alguém. Que você sabe que vai resolver. Em que você é bom. O que você pode fazer para mudar a vida de alguém que ela vá te pagar para isso. Faça. Simplesmente ligue uma câmera, como eu estou fazendo aqui, minha câmera do celular, e crie um conteúdo que vá ajudar alguém a conseguir alguma coisa. É sempre sobre o outro. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar quem não consegue sair do lugar. Então, qual é o seu conhecimento? O que você pode fazer? Transformar esse conhecimento para vender para alguém que está precisando e essa pessoa vai te pagar. Quando a gente cria ações pequenas, a gente reduz esse risco e é muito mais fácil a gente dar esse passo. Nossa mente, nosso cérebro entende que a gente não precisa correr grandes riscos. É só dar o primeiro passo. A gente minimiza isso. E uma outra coisa, identificação com alguém. Quando a gente se identifica com uma pessoa que conseguiu o que a gente quer, isso gera possibilidade na nossa mente. Nosso cérebro vai entender que a gente tem a possibilidade de chegar aonde aquela pessoa chegou. E é interessante que isso também vai ajudar a gente a reduzir o risco, porque a gente vai entender que a gente consegue também chegar. A gente gera essa possibilidade dentro da gente. E a gente consegue mudar essa chavinha, então fica fácil começar. A gente reduz risco com isso também. Eu quero falar para vocês assim que eu já estive nesse lugar. Se você está nesse lugar, eu já estive nesse lugar. Eu queria mudar, mas faltava alguma coisa. E foram acontecendo essas coisas que eu passei para vocês que fizeram com que eu mudasse a minha chavinha. Então eu entendi o que faltava. Eu entendi, eu tive uma demissão, eu tive situações que eu comecei a ver à minha volta que eu via que era necessário mudar. E eu mudei toda uma vida que eu construí para algo novo que me fez ter resultados. E eu gostaria muito, eu quero muito, na realidade, que você, nem vou falar gostaria muito, que está longe, eu quero que você também mude a sua chavinha. E como a gente faz para antecipar isso? A gente tem que se expor a pessoas parecidas com o que a gente quer. Pessoas que conseguiram. A gente tem que se expor a pessoas que conseguiram chegar onde a gente quer chegar. A gente tem que buscar prova real, de pessoas reais, não só ficar atrás de motivação. Motivação, ela some de uma hora para outra. Acontece uma coisinha, você já não se motiva mais. A gente tem que ter disciplina também, claro, com certeza. Só que se você não mudar essa chavinha para algo que realmente aonde você quer chegar, às vezes você vai ter disciplina em coisas que não vão te dar retorno. A disciplina por si só, ela não ajuda se você não tiver virado a chavinha para fazer ações
e criar disciplina para o que você quer realmente e que vai fazer com que você mude realmente. Então você tem que fazer essa autoanálise, aonde você quer chegar, parar de esperar vontade. Se a gente for esperar a gente ter vontade, gente, não é todo dia que a gente acorda com vontade. Às vezes a gente acorda com vontade, mas acontece alguma coisa e a gente perde a vontade na mesma hora. Aí às vezes você se compara com uma pessoa que já está num processo, que já conseguiu chegar, e você está começando. Ah, tua vontade já sai daí, ó, já acaba, naquele mesmo momento. E uma outra coisa, gente, começar pequeno. Quando a gente começa pequeno, a gente reduz riscos. E o cérebro entende que a gente consegue, que tem possibilidade aí da gente chegar. Então a gente vai dar o passo. Quando você entende que numa escada você começa degrauzinho por degrauzinho, você consegue chegar lá em cima. E aí a nossa mente, internamente a gente pensa, ah, eu não vou correr, porque o ser humano é complicado de correr risco. A gente não gosta de correr risco. A gente gosta do que é confortável. Então, quando você cria pequenas ações, você reduz esse risco internamente. É mais fácil você virar a chave. E conforme você vai subir nessa escada, você vai querendo subir cada vez mais. E aí, eu coloquei uma frase-chave: a clareza vem depois da ação. Eu falei isso no vídeo no começo. A clareza, ela vem depois da ação. Enquanto você não agir, você não sabe onde vai dar. Você não vai ter clareza. Conforme você vai andando, gente, isso é uma coisa tão óbvia. Mas a gente todo mundo se pega nisso. Todo mundo se pega nisso. Fala, eu não sei onde vai dar, eu não vou agir. Só que é o contrário, a gente tem que agir. Eu gosto muito de trazer o teórico de negócios, de vendas, que é o Zig Ziglar, que ele fala que de tanto fazer a gente fica bom. Para você, por exemplo, ser bom em vendas, você tem que vender. Se você não começa, você nunca vai se tornar bom. A gente tem que agir. A gente tem que trazer isso para os nossos negócios, para a nossa vida. Para você que quer começar um negócio, você não tem nada, não tem absolutamente nada. Mas você tem que fazer o primeiro passo para alguma direção. Não deu certo, gente? O mercado é a nossa sala de experimento gratuito. Quando a gente começa, está começando do zero, a gente não tem muita coisa para perder. É diferente de uma pessoa que tem uma grande empresa e ela vai mudar, ela tem que pensar nas estratégias. Mas se você está começando, e para você também que tem uma grande empresa, você tem que criar estratégias diferentes. Para aumentar faturamento, você tem que dar o primeiro passo. A sua equipe tem que dar o primeiro passo. Então, a gente tem que sempre agir. Aí eu quero chegar aqui, finalizando esse vídeo, que talvez você não está travado na sua vida. O que falta para você é começar, é mudar essa chavinha. Você pode ficar esperando na sua vida, ou você pode começar. Você tem aí 50% e 50% aí de chance. Ou você fica, ou você vai. E você vai ter o sim e você vai ter o não. O não você já tem. Acho interessante a gente ir atrás do sim. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Se inscreva no canal para mais vídeos de negócios, de comportamento humano e de outras coisas mais. E nos vemos nos próximos vídeos.